CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. E esse é um pedido de um ouvinte nosso sobre o Wi-Fi gratuito. Gilberto, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fernanda, bom dia, ouvintes da CBN. Vamos falar da pergunta do ouvinte? Isso, eu vou falar. O ouvinte perguntou se a questão de segurança em relação ao uso de Wi-Fi aberto, Wi-Fi gratuito, né? Então, na verdade, esses pontos de acesso gratuitos, eles estão disponíveis em vários locais, restaurantes, hotéis, aeroportos. Ele realmente ajuda bastante. Muitas vezes você está precisando de fazer algum acesso ou seu plano de dados não está funcionando naquele momento, e aí você pode fazer isso. Mas quais são os riscos de você usar um Wi-Fi público? Primeiro, você tem o risco de monitoramento, né, da sua comunicação, ou seja, pode ter alguém conectado na mesma rede sem fio aberta, que aí não tem senha, não tem nada, e aí ele conseguiria ver exatamente o que você está transmitindo para a internet, que sites você está acessando, né? Então essa é uma situação. Outro risco grande nesse caso, né, é a questão de você ter um ataque conhecido como man in the middle, homem no meio do caminho, que é quando o atacante ele cria uma rede sem fio com o mesmo nome daquela rede sem fio aberta. Só que o aparelho que o atacante está utilizando tem uma potência muito alta, tem um sinal muito forte. E aí quando você manda conectar naquela rede sem fio local, né, do local onde você está, seja restaurante, hotel, aeroporto, né, ou cafeteria, a placa de rede sem fio do seu dispositivo, seja ele celular, tablet ou computador, vai se conectar na rede sem fio do atacante e não da rede sem fio real, né, daquele local. E aí o que vai acontecer? Todo o seu tráfego para a internet vai passar por dentro da máquina do atacante. E ele vai conseguir, inclusive, controlar tudo aonde você vai, inclusive na internet. Então, os riscos, basicamente, é a exposição dos seus dados, né? E o risco de você estar conectando numa rede que não é exatamente aquela rede que você está vendo naquele momento e que isso está entregando seus dados todos para o atacante, nesse caso. E aí, como é que a gente pode se proteger em relação a isso? A primeira questão que é importante, né, que melhora bastante a sua segurança, é usar uma VPN. Já falamos de VPN aqui, é aquela função que você instala um pequeno aplicativo no seu dispositivo e ele criptografa todos os dados que saem do seu computador, né, ou do seu celular para a internet. Então, mesmo que você esteja sendo monitorado pelo atacante, né, ele não vai conseguir ver o que você está transmitindo, que vai passar tudo embaralhado, ele não vai conseguir enxergar isso aqui. Então, o primeiro ponto que eu diria que é fundamental, né, para você, ao usar uma rede sem fio aberta, é usar uma VPN. A gente tem várias VPNs, hoje são públicas, né, são gratuitas, inclusive. Tem a Proton VPN, tem navegadores como o Opera, que tem uma VPN embutida, né, já nele, nativamente, né, para isso. Então, você pode utilizar esses dispositivos, ou esses aplicativos, né, como o Proton VPN ou o Opera, que fazem essa proteção para você, né? E aí uma coisa importante, né, de a gente falar é o seguinte: aquela navegação anônima que tem nos navegadores, isso não te protege desse tipo de ataque, não é para isso, não é para isso. Usar HTTPS, que é aquele site que tem aquele HTTPS, aquele cadeadinho fechado lá no começo, não é para isso. Você desativar o compartilhamento de arquivos do seu celular, ou do seu computador, que seja, porque isso também poderia permitir que o atacante invadisse o seu computador ou o seu dispositivo, né? E a questão de você desligar o Wi-Fi quando você não precisar dele, né? Porque alguns dispositivos ficam buscando, né, redes sem fio que estão próximas, que ele conhece. E se o atacante simula uma dessas redes sem fio, seu computador, seu celular vai se conectar diretamente nessa rede, expondo seus dados também. Então, tem vários riscos, mas eu diria que assim, o principal é usar uma boa VPN, né? Eu falei de algumas aqui, tem pagas e tem gratuitas para esse tipo de solução. E você ter o cuidado, né, de desligar o Wi-Fi para não ficar com o Wi-Fi ligado em todos os locais que você está andando. Pois essa história de criar uma estratégia para confundir o acesso é muito comum, né? Muito comum, porque é um ataque relativamente fácil. Já tem hoje, assim, aplicativos que já simulam essa rede sem fio automaticamente. Então, para o atacante, né, ele nem precisa ter um conhecimento muito profundo de tecnologia ou de hacking, né, para implementar uma solução como essa. Então, você está no local, ele cria uma rede sem fio de mesmo nome do local onde você está, e aí o seu dispositivo vai se conectar nessa rede sem fio falsa, entre aspas, falsa, né? E sem você, inclusive, saber, né? Ou seja, você vai olhar lá, você está achando que está conectado na rede sem fio do estabelecimento que você está utilizando naquele momento, e não está funcionando, não é aquilo.
Assim como os Wi-Fi, essa demanda surgiu, inclusive, essa semana, quando eu conversava com um representante da Serasa Experian, né? E ele falava dos golpes que o Espírito Santo tinha registrado ao longo destes 6 primeiros meses do ano. E ele falou, né, que os principais golpes têm a ver ainda com cartão e com aplicativo de banco, né? E como que a gente é frágil nisso, né? Porque, assim, pode parecer bobo, mas ainda tem gente que clica em link que não sabe de onde veio, né? Então, e aí ele estava chamando a atenção para isso, de que cada vez mais ele se aperfeiçoou até em parecerem originais. Exatamente, Fernanda. Assim, o que eu vejo, né, no dia a dia até, é que a gente recebeu, né, ou seja, a sociedade recebeu uma ferramenta muito poderosa, né, que é a internet, que são os aplicativos que a gente usa na internet, os serviços que estão disponíveis na internet, mas poucas pessoas foram treinadas para isso, ou foram esclarecidas para essa situação. Então, as pessoas tendem, né, a utilizar a internet com o mesmo comportamento que elas utilizam aqui no mundo real, né? E como ele não tem esse tipo de treinamento ou de capacitação, né, os atacantes sabem disso e exploram essa inocência, vamos chamar assim, dos usuários, né? Eles não têm culpa disso, a inocência deles, né, para aplicar os seus golpes. Então, isso é verdade, sim. Ao ponto, inclusive, da gente receber uma ligação achando que é um funcionário de banco e não é, né? Exatamente. E agora, com a parte de clonagem de voz, a gente falou na quarta-feira da clonagem de voz, pode até ser um aplicativo, né, simulando a voz de alguém, né, para você, nisso aí. Então bem complicado. Pois é, e falando ainda nessa vulnerabilidade, né, hoje a equipe de reportagem noticiou aqui pra gente logo na abertura, né, os hackers que entraram no site da Centauro. Sim. Anteontem foi o ataque a uma empresa que dá assistência ao Banco Central no Pix, não é isso? Isso, exatamente. Também acompanhei esses dois ataques aqui. A gente tem discutido aqui nos grupos de segurança aqui sobre esses ataques também. Então, esse do Banco Central, você me explica melhor? Então, o que está... Assim, normalmente, né, esse tipo de ambiente muito seguro, né, você tem a participação de alguém de dentro. Então, ou seja, parece que inclusive prenderam já um funcionário numa terceirizada hoje de manhã, né? Exatamente que, aparentemente, Isso. ele ajudou, né, nessa questão. Teve também uma discussão ontem à tarde que a gente fez, que o atacante tinha utilizado uma vulnerabilidade da linguagem Java, né, que permitia esse tipo de acesso, uma vulnerabilidade já muito antiga, de 2023, que já tinha sido corrigido, mas parece que existia ainda essa vulnerabilidade lá. Então, basicamente o que aconteceu foi o uso de alguém interno, né, com essa vulnerabilidade. Eles conseguiram credenciais de alto nível, né, ou seja, que tem uma autorização de grandes transações, e fizeram essas transações. Agora, o que assusta, o que a gente tem até agora, pela informação que a gente tem, é que essas transações estavam acontecendo há algum tempo já, não foi imediato, não foi nessa semana. Elas estavam acontecendo já há algum tempo. E, né, eles só notaram que tinha alguma coisa errada quando os golpistas tentaram converter aquele R$1 bilhão em Bitcoin. Aí a exchange, né, a empresa que vende Bitcoin, falou assim, opa, tem alguma coisa estranha aqui. Como é que alguém vai estar querendo converter R$1 bilhão em Bitcoin, né? E aí que eles, o alerta foi dado, né, para isso. Então, ou seja, é uma questão que realmente tem que ser repensada, essa solução, essa segurança toda. Entendido. Vamos então aos nossos destaques da semana? Vamos lá. Viralizou. Vamos lá, Fernando. Vamos começar aqui as viralizou dessa semana, falando que o Android, na versão nova, 16, vai alertar quando o seu celular se conectar a uma antena de celular falsa. Ué, como isso? Na verdade, os golpistas, já tiveram dois casos em São Paulo, de golpistas que criam uma célula de celular falsa num local de muito movimento, e eles fazem com que o celular seja conectado a essa rede de celular falsa. E aí o atacante consegue ter acesso ao celular, ter acesso ao tráfego do usuário para isso. Então, ou seja, o Android, ele vai, na versão nova, vai ter uma função que ele não vai impedir, mas vai alertar o usuário de que, olha, seu telefone está conectado numa célula de celular que não é confiável, né, para isso. E aí o usuário pode tomar ações nesse caso. Bem interessante, né, uma função bem interessante para isso. Outra notícia da semana que causou algum burburinho, né, é o adeus do WhatsApp. Será? Bom, é o que promete o Elon Musk, né? O
o Elon Musk fez uma postagem essa semana, né? E fez uma provocação, né? Falando do novo serviço das empresas do Elon Musk chamado XChat, né? XChat, né? Para isso. Ele, ao contrário do WhatsApp, esse novo aplicativo de comunicação, não existe número de telefone, não precisa de contatos salvos, promete criptografia inspirada no Bitcoin, né? E aí não vai depender mais de servidores para isso, né? A grande impacto que isso é que tem, primeiro, o Brasil é um dos grandes usuários de WhatsApp, né? E segundo, que esse serviço novo não depende da telefônica, do número de telefone. Ou seja, tira da mão das operadoras, né, esse controle de, pelo menos, para o WhatsApp eu preciso pelo menos ter um número de telefone para isso. E nem isso vai precisar. Vamos ver como é que isso vai se desenvolver nesse novo serviço, né, do Elon Musk para isso. E por último, uma boa notícia para algumas pessoas mais saudosas, né? O Orkut, a princípio, parece que vai voltar mesmo, né, para isso. O engenheiro da Orkut, né, criador do Orkut, falou que vai lançar uma nova rede social que tem, né, recursos do Orkut, antigo Orkut. Quem se lembra daquelas comunidades, tipo, eu acho que minhas comunidades preferidas, então, eu abro a geladeira para pensar, eu odeio segunda-feira, comunidades bem populares, né? No Orkut lá. Então parece que vai voltar mesmo, né? Ele está trabalhando nisso, parece que não deu uma precisão, né, de quando isso vai acontecer, mas assim, a ideia, basicamente, pelo que tem os rumores, até o final do ano a gente vai ter o Orkut ou alguma coisa muito parecida com o Orkut de volta aí na internet. Como a gente contou na quarta, o Adalberto aqui é saudoso, ele quer o Orkut de volta. Adorava, né? Adorava, Fernanda, e eu comentei na quarta-feira que eu era fã das comunidades, que eu era criador de comunidade do Orkut. E eu lembro, assim, exatamente, Gilberto, como que era a febre, assim? Eu não sei se você pegou essa febre, Fernanda. Tipo assim, pra você ser adicionado numa comunidade... Foi minha primeira rede, o Orkut. E aí, por exemplo, comunidade. Pra você participar de uma comunidade do Orkut, você tinha que receber um convite, por exemplo, de uma pessoa. E aí você ficava super naquela disputa, tipo assim, quero receber o convite para entrar em determinada comunidade. Então já era o início ali dessa viralização da rede social, né, Gilberto? Exatamente. No começo do Orkut, você não podia entrar direto no Orkut, você tinha que receber um convite para entrar no Orkut. Cada pessoa que entrava tinha direito a convidar mais 5 pessoas, e aí a rede ia alcançando mais pessoas para isso. Então, no começo, até só com convite você conseguiria fazer isso. Então, vamos esperar agora, né, a nova rede social, que aparentemente vai ter funções que o Orkut também tinha no passado. Muito legal. O complicado é para a memória do nosso smartphone, né? Porque você tem que ter o X, o Threads, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, agora o Orkut também. Exatamente, viu? Haja memória, viu, no celular. Haja memória, devia integrar tudo. E haja tempo também de você acompanhar tudo isso, né? Aham. É bem complicado. Eu elegi alguns aqui e as redes que eu participo mais intensamente. As outras eu vou lá de vez em quando e dou uma olhada só, mas nada muito frequente. Temos perguntas, Patrícia? Temos perguntas, Fernanda. Vamos lá. O Giovanni está perguntando, está dizendo, fazendo observação, que a palavra é malícia. As pessoas não têm malícia ao usar o Wi-Fi gratuito, ao entrar nessas redes, Gilberto. Verdade, Giovanni, verdade. Uhum. Temos aqui outras participações sobre vazamento. Marcos dizendo, não tem jeito, né? Mesmo com segurança tecnológica, tem que ter autorização ou ajuda de alguém, pelo menos, envolvido numa determinada instituição bancária. É o que ele está observando por aí, que não dá para fazer tudo pelo cibernético. Isso, exatamente. Uhum. E sobre esses ataques, a Maiara Amaral, que trabalha lá no Tribunal de Justiça, ela disse que ontem o TJ também foi aqui no Espírito Santo atacado. Né? Eles passaram o dia sem acesso ao processo judicial eletrônico por causa disso, e tem inclusive uma mensagem no site do Tribunal de Justiça falando sobre esse ataque cibernético. Por último, Gilberto, eu tenho a pergunta da Sônia aqui, que é sobre aparelho celular, né? Outro assunto. Ela pede para você... dar um intermediário, um celular, um aparelho intermediário do Samsung. Ela precisa de um bom, mas não precisa ser o top de linha. A série A, né, são aparelhos intermediários que são bastante bons. Assim, eu diria que ela vai conseguir um bom aparelho, né, em torno talvez de R$ 1.500, R$ 2.000, talvez. Depende da promoção que ele consegue, que ela vai conseguir. Mas na série A, os aparelhos são bastante bons. Respondidos, então? Tem mais uma aqui que chegou agora, o Henrique, falando Bom, sobre esse... Repórter CBN? Vamos.
Dá para fazer a pergunta? Então vai, Paty. Ele falando do legal do Orkut é que tinha uma rede social de amizades e não tinha confusão naquela época, né? Tinha depoimentos sobre as pessoas que você gostava e isso era tipo uma carta de apresentação, o oposto do que o X é hoje, ele coloca. Verdade. É isso. Então a gente se despede do Gilberto antes do Repórter CBN. Obrigada. Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações. Vamos aguardar o Orkut agora, né? Um excelente final de semana para todos. Para você também.